Olá pessoal, estamos aqui de volta, ainda continuando com as operações com conjuntos. Hoje a gente vai retomar as propriedades. Então, a primeira propriedade que a gente vai estudar é a propriedade da união de conjuntos. Então, nós temos aqui a definição, né? A união B é todo elemento X, tal que esse X pertença ao conjunto A ou que pertença ao conjunto B. Então, nós temos aqui 4 propriedades. A primeira, união de um conjunto com ele mesmo. Então, eu tenho meu conjunto A, 1, 2, e tenho meu conjunto A, 1, 2. Então, como é que ficaria a união de A com ele mesmo? A união não é juntar os dois conjuntos. Então, eu vou juntar um, está repetido, só boto uma vez. Está repetido, só boto uma vez. Então, que conclusão nós chegamos aqui? Que a união do conjunto com ele mesmo é o próprio conjunto. A outra propriedade, o elemento neutro, né, da união dos conjuntos. Então, eu tenho meu conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, e tenho meu conjunto B, que é um conjunto vazio. Então, eu quero fazer a união de A com B. Então, vamos juntar todos os elementos. O número 1 e o número 2, que está em A. O vazio, se é vazio, não vou colocar lá dentro. A gente já falou que se eu colocar esse símbolo aqui, ele passa a ser um elemento, né? O vazio é algo que vazio, não tem nenhum elemento. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a união com vazio vai ser igual ao próprio conjunto A. E a comutativa? Então, vamos fazer aqui, ó, a união B. Juntando os dois conjuntos, vai ficar 1, 2 e 3. Mas se eu fizer B união com A, será que vai mudar alguma coisa? Vai ficar 1, 2 e 3. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a união B é igual a B união A. Tanto faz eu fazer de um lado como do outro, o resultado vai ser o mesmo. E a associativa, digamos que eu tenho aqui, ó, eu quero fazer a união B, depois quero unir com C. Então, juntando A com B, vai ficar 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Depois, juntando esse resultado de A união com B com o C, a gente vai acrescentar o 4. Então, eu encontrei esse valor. Mas e se eu fizer o contrário? Se eu fizer A união B união C. Então, o que é que vai acontecer? Quem é o conjunto A? É 1 e 2, né? Agora, fazendo B união C. Quem é B união C? Vai ser 1, 2, já tá aqui. 3 e 4. Então, a gente vê que a união B, união C, é a mesma coisa que a união B, união C. Certo? Então, vamos agora para a próxima propriedade, que é a propriedade da operação da interseção. Na interseção, a gente tem aqui, né? A interseção B são os elementos que estão repetidos em A e B. Então, como a definição coloca, é todo X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Tem que ser um elemento que esteja nos dois conjuntos. Então, se eu fizer A interseção A, o que é que está repetido nesses dois conjuntos? O número 1 e o número 2. Então, a interseção A é o próprio conjunto A. O elemento neutro, eu quero fazer a interseção esse conjunto U. Esse conjunto U eu estou chamando de conjunto de universo. Vão ser todos os naturais maiores que 1. Então, tem esses 3 pontinhos indicando que é infinito. Então, o que é que vai estar repetido aqui? Vai estar repetido o número 1 e vai estar repetido, ó, o número 2. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que a interseção universo vai ser o próprio conjunto A. A comutativa, a interseção B. Quais são os elementos que estão repetidos em A e em B? 1 e 2. Ah, eu quero fazer B interseção A. Será que vai ser diferente? Quais são os elementos que estão repetidos em B e em A? 1 e 2. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que A interseção B é a mesma coisa que B interseção A. E na associativa?
Então, vamos fazer assim, ó, A interseção B. Depois eu vou pegar o resultado, interseção C. Então, o que é que está repetido em A e em B? Está repetido o número 1 e o número 2. E o que é que está agora repetido, né, nesse resultado, a interseção B, que foi 1, 2, e também está repetido no C? Está o número 1 e o número 2. Ah, então eu quero fazer o contrário. Eu quero fazer A, interseção B, interseção C. Bom, quem é que está na interseção de B e C? Quem é que está repetido aí em B e C? 1 e 2. E eu olhando para esse resultado 1 e 2 e verificando também o conjuntual, o que é que está sendo repetido? 1 e 2. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a interseção B e interseção C é a mesma coisa que a interseção B e C. Então, com isso, a gente vai entrar numa nova propriedade, que é a propriedade da união dos elementos. Bom, então vamos dar continuidade às nossas propriedades, né? Das operações com conjuntos e vamos estar anunciando essa propriedade aqui, importantíssima para a resolução de alguns problemas, que é a quantidade de elementos da união de dois conjuntos. Então, eu tenho o meu exemplo aqui, o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Então, no conjunto A eu tenho 4 elementos. O conjunto B, formado pelos números 2, 3, 4, 5 e 6, com 5 elementos. E o conjunto A união B, que vamos juntar todos os elementos de A e B, sem precisar repetir, né? Os elementos que estão iguais, ficou 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a gente vê que na união dos elementos, nós temos aí 6 elementos. E aí, como é que pode? Se no conjunto A tem 4, no conjunto B tem 5, somando os elementos daria 9. E por que que na união só apareceram 6? Vamos deixar mais claro aqui nos diagramas. Então, a gente está vendo aqui, ó, que esse conjunto A, que eu estou pintando de azul, ele tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Então, esse conjunto A está aqui completo. No conjunto B, nós temos o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, que eu estou pintando aqui, ó, de verde. Então, o que é que acontece aqui? Nós temos esse meio aqui, que está representando a interseção, que tem aqui elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Como eles estão repetindo duas vezes, eu preciso retirar uma vez, e é justamente o que ele coloca. Se eu somar 4 mais 5, dá 9, e 9, né? Menos os 3 elementos que estão sendo repetidos, porque está sendo repetido uma vez, eu preciso tirar uma vez, me dá o 6. Então, é essa propriedade que ele coloca aqui. O número de elementos de A união B vai ser o número de elementos do conjunto A, que eu estou representando por 4, mais o número de elementos do conjunto B, que é 5, menos o número de elementos que está na interseção. Quem está na interseção são 3 elementos. Então, 4 mais 5, 9, 9 que tira 3, 6, que é o número de elementos, né, da união A com B. Então, vamos para um exercício. Bom, então vamos lá, né, uma aplicação prática e direta da propriedade da quantidade de elementos, né, do conjunto, e depois, nos próximos vídeos, nós vamos trazer mais exemplos. Então, ele me disse aqui, ó, que numa classe eu tenho 30 alunos. Então, esse quadradinho aqui, esse retângulo, está representando a minha classe. Ele disse que tem 30 alunos no total. Desses 30 alunos, eu tenho 16 que gostam de matemática. Então, tá aqui, os 16 alunos que gostam de matemática. E ele me disse que eu tenho 20 alunos que gostam de história. Tá aqui, os 20 alunos que gostam de história. Então, o que é que ele quer? Ele quer que eu me descubra, ó, quais são os elementos, quais são os alunos que gostam de matemática e história. Então, onde é que esses alunos vão se encontrar? Onde é que eles vão ficar? Eles vão ficar aqui, ó, nesse roxinho aqui, que são os elementos que pertencem ao conjunto matemático e os elementos que pertencem ao conjunto de história. Então, usando a fórmula que ele me disse, né? Número de elementos de A união B vai ser igual a número de elementos do conjunto A
mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos de A interseção B, que é justamente esse daqui, N, A interseção com B, certo? Então, quem é que vai ser a união? Quem está representando a união de todos os alunos? É o 30, que ele me disse que eram 30 alunos que tinha na sala. Número de elementos do conjunto A, que está sendo de matemática, né? São 16 alunos. Número de elementos do conjunto B, que está sendo representado pelos alunos de História, 20. E aqui vai ser a interseção. Quais são os alunos que gostam de História e Matemática? Resolvendo essa equação, a gente vai ficar com 30 igual a 36 menos a interseção B. Vou continuar aqui. Vou passar esse para o lado de cá para ele ficar positivo, certo? Então, o número de elementos de A interseção B vai ser igual a 36. O 30 está positivo, vem para cá negativo, não é isso? Então, o número de elementos de A interseção B vai ser igual a 6 alunos. Então, eu vou ter 6 alunos que gostam de matemática e que gostam de história. Então, dos 16 de matemática, tirando esses que estão repetidos, nós vamos ter 10 alunos que gostam só de matemática. Esse daqui, 20, tirando os 6 que está repetido, vamos ter 14. E aí, quando a gente somar, ó, 10 de matemática, 6 que gostam dos dois e 14 que gostam só de história, a gente vai ter os 30 alunos que ele nos deu. Então, com isso aqui, a gente encerra essa primeira parte. Mas eu quero deixar uma mensagem para vocês, que eu achei muito interessante, que tudo a gente precisa ter esforço, e matemática principalmente. Então, tá aí, né? Você nunca sabe que resultados virão de suas ações, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, mãos à obra, exercitar, tirar as dúvidas para construir o conhecimento. Até mais.